Estamos começando mais um episódio do MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos começando mais um EP super mega especial e aí eu já quero primeiramente pedir para que você deixe o like. Você já viu aí o tema, né, desse episódio? Deixa o seu like, compartilha, porque eu tenho certeza que pensa no conteúdo que é para ser compartilhado. É esse. E aí quero trazer para vocês essa novidade. Se inscreve também aí no nosso canal, não esquece. E dizer para vocês que nós estamos iniciando uma nova temporada aqui também no MapaCast. Nós iremos trazer pessoas que já passaram por aqui, ou pessoas novas, enfim, para que nós possamos nos aprofundar mais na palavra de Deus. Então nós teremos algumas séries de conteúdo. Hoje, por exemplo, vocês já estão vendo aí, vamos falar sobre a carta de Éfeso, né? Que Paulo escreveu ali para os Efésios. Então, nós iremos aprofundar em 2 episódios toda essa carta. E aí nós teremos vários outros assuntos que já estão aí na minha mente para que nós possamos trazer. Inclusive, o pastor vai voltar aqui no segundo semestre desse ano, onde ele vai trazer também um estudo, né, sobre os atributos de Deus. Se eu não me engano, são 7, né, pastor? Tem muitos. Tem muitos, é verdade. Mas nós vamos colocar ali talvez uns 7, alguma coisa assim, né? E a gente vai trazer uma temporada também sobre isso, sobre Apocalipse, sobre oração. Então, irmãos, vamos nos aprofundar nas Escrituras, né? Eu acredito que para esse tempo que nós já estamos vivendo os princípios das dores, né? Mateus 24, né, pastor? Já está tão aí, tão na cara tudo que está acontecendo, e acredito que é tempo de mergulharmos cada vez mais nas Escrituras. Trarei sim pessoas para testemunharem. No entanto, porém, nós iremos ter essa nova pegada aqui também no canal, tá? Queremos abençoar a vida de vocês, não só com testemunhos de fé que edificam sua vida, mas queremos ir mais profundo na palavra, que é onde de fato nós temos uma transformação de vida, né? Ela que nos corta, vai ali na divisa da nossa alma e do espírito e nos enxerta as verdades eternas de Deus. Amém? Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e a esse novo tempo que estamos startando aqui também no canal. E não vou apresentar com tanta eloquência hoje o pastor, porque, olha, aqui na descrição desse vídeo vai estar o testemunho dele. Então lá eu mostro todo o currículo do pastor e vocês vão poder conhecer a história dele também. Então vai aqui na descrição e assista esse testemunho que inclusive foi poderoso que Deus fez na vida dele. Então, quero dar as boas-vindas ao pastor Ederson Dantas, que é, né, um irmão em Cristo da 4ª Igreja Presbiteriana aqui de Garanhuns. E eu particularmente, pastor, já abrindo aí a câmera, João, amo os presbiterianos, porque vocês são muito profundos na palavra. Então, eu amo a palavra, sou apaixonada pelas Escrituras. E aí, pastor, tenho certeza que o Senhor virá muitas vezes aqui, viu? Para a gente falar, falar da palavra de Deus. Então, mais uma vez, pastor, seja muito bem-vindo aqui depois de um ano, viu, pessoal? Um ano. Fui dar uma olhada aqui, ele veio no 29º EP. E nós já estamos aqui gravando o 79. Olha que bênção, um ano depois o pastor aqui de volta. Amém. Graças a paz, Edja. Amém. Graças a paz a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui com você e desde já parabenizar pela iniciativa. Amém. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. E nós precisamos conhecê-la mais e mais. Como você falou, nós estamos vivendo os últimos tempos e uma das características desse último tempo é que vão surgir vários falsos profetas, enganadores. Sim. E a Bíblia diz que vão enganar alguns. É possível até aqueles salvos em Cristo Jesus. E por isso nós precisamos estar bastante atentos, conhecedores das Escrituras Sagradas, com profundidade, com uma boa hermenêutica, com uma boa interpretação, e assim nos fundamentarmos na palavra do Senhor, e não naquilo que os pregadores hoje acham, não é? Há muita performance muita hoje. motivacional em cima dos púlpitos, né?
E aí a palavra tem sido deixada de lado. Às vezes ela tem sido usada mais como pretexto do que como o ensino da verdade de Deus. Concordo. Parabéns pela iniciativa. Amém, glória a Deus. A intenção é abençoar a vida de pessoas, né? Estamos aqui e encaramos isso como um ministério, um propósito. Então, a intenção é que a verdade de Deus seja luz para a vida das pessoas. E eu sei que a palavra, meu Deus, ela é poderosa demais. E não precisa de enfeite, né? Amém. Muitas vezes a gente quer desenhar uma coisa, mas a palavra por si só, ela plantada no coração, ela germina com certeza e dá frutos. É porque, como Paulo escreveu aos Romanos, o justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós escutamos a palavra de Deus, o Espírito Santo gera fé no nosso coração. Amém. E aí nós vamos estar nos apropriando não só da vida eterna, da salvação, Aleluia. do perdão de pecados, mas de todas as bênçãos Amém. conquistadas por Jesus e que ele nos oferece gratuitamente. Um texto que me impressiona muito é o de Romanos 8,32. Ora, se Deus não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Então, aquele que deu o maior, mais importante, aquilo que tinha de mais significativo foi a vida de Jesus, e ele nos deu por amor, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não vai dar as outras coisas, demais coisas. Por isso que lá em Mateus, Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos nem preocupados com nada, absolutamente nada, porque o Senhor cuida de nós. Né? É interessante que esse texto de Mateus 6 foi um texto bastante importante para a minha vida, porque no início do meu ministério, Edja, eu me preocupava muito com as coisas de Deus, com a igreja, não tinha tanta experiência e eu acabei adoecendo. Eu contraí uma enfermidade e fui para o hospital, fui para um médico e o médico fez uma endoscopia. Uma gastrite nervosa, foi, pastor? Eita Deus. Essa endoscopia ela é terrível, não é? O médico enfia uma mangueira. Ai, pastor, estou para fazer uma, não me boca, vai até. Meu Deus. E aí foi descoberto que eu tinha uma tal de esofagite. E para me tratar, eu tive que tomar remédios e tinha que ter uma dieta bem rigorosa. Não podia comer nada ácido, nem tomar, não podia comer feijão. Imagina, meu Deus, olha o nordestino sem feijão. Oh, sofrimento. Não podia tomar Coca-Cola, naquele tempo eu tomava muita Coca-Cola. Essa daí eu tirei. Então, não podia tomar suco de laranja, então era arroz branco com carne assada na grelha. Essa era a minha vida, o sofrimento. E uma vez hospedando um amigo lá em Paulo Afonso, quando eu era pastor, e ele vendo assim o meu dia a dia, ele disse: ô Edson, tu sabe qual é o teu problema? Eu disse: não, o teu problema é emocional. Isso é ansiedade. Mas eu tenho um remédio para você. Eu disse: e que remédio é? Eu estava tomando remédios e fazendo uma dieta rigorosa. Ele disse: olha, o remédio para ansiedade é Mateus 6. Eita glória. Aí nós fomos ler juntos. Não andeis ansiosos. O Senhor cuida das plantas, o Senhor cuida das aves, o Senhor vai cuidar da gente. E um texto que me chamou muita atenção, o versículo que diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Ou seja, quem de vocês, por conta da ansiedade, vai resolver o problema? A ansiedade não resolve o problema de ninguém. Muito pelo contrário, ela causa problemas, ela causa enfermidade. E quando nós terminamos de ler, eu tomei posse, porque o Espírito Santo gerou fé no meu coração, através dessa palavra. Eu disse: então é confiar em Deus, é entregar, descansar mesmo em Deus. E ali eu peguei o remédio, joguei no lixo e chamei o meu colega e nós fomos para uma lanchonete
e eu pedi uma Coca-Cola bem gelada, com cachorro quente, e até hoje. A Até revelação da palavra, hoje. né? Então, meu irmão que está passando por ansiedade, que está passando por preocupações e está adoecendo por conta disso, confie em Deus. Deus é o nosso socorro, Deus é aquele que age, que cuida de nós. Nós não vamos resolver problema nenhum através da preocupação, mas sim, confiando em Deus, nós temos a solução, temos a vitória. Amém, é verdade. Ô, Glória! Vamos lá, pastor, começar. Aí é a carta de Efésios. O senhor quer começar pelo capítulo 1? O que é que o senhor pensou? Não, pensei na batalha invisível, né? Nós vamos ali trabalhar o capítulo 5, versículos 10 a 18, Tá. né? A batalha espiritual, a guerra espiritual, do qual todos nós estamos envolvidos, querendo ou não. Sim. Vamos embora. Quer ler algum versículo em específico? Assim, no versículo 12, o texto que nós vamos estar abordando é os versículos de 10 a 18. Mas eu gostaria de tratar agora, nesse momento, o versículo 12. Veja só o que é que o texto diz. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja que coisa interessante. O texto é muito claro quando diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. E no versículo 12, nós temos aqui algumas lições preciosas. E a primeira verdade que nós encontramos aqui é que existe uma guerra espiritual, invisível, mas bastante real. A vida cristã é marcada por uma batalha invisível e constante. Essa luta não é contra pessoas somente. É claro que às vezes o inimigo usa pessoas, usa situações, circunstâncias, usa o próprio sistema, cultura, contexto para nos atingir, para nos ferir, para nos prejudicar. Mas por trás dessas pessoas, dessas estruturas, existem forças malignas, existem forças espirituais. Isso me faz lembrar, Edja, o caso de Eliseu. Quando o rei da Síria mandou sitiar a cidade de Dotã, que era a cidade que Eliseu estava vivendo, e com a finalidade de prender o Eliseu. E mandou fazer um cerco à noite na cidade. E o texto sagrado nos diz que um grande exército, um poderoso exército, um experiente exército se colocou ali para capturar o Eliseu. E cedinho, de manhã cedo, o servo de Eliseu, ao acordar, vê a cidade sitiada. E aí corre para Eliseu e diz: Senhor, estamos perdidos. A cidade está sitiada, o exército sírio está aqui e não tem mais jeito, está tudo acabado. É uma multidão muito grande de guerreiros experientes. E aí Eliseu, com a sua sabedoria e espiritualidade, ele diz: não tenha medo. Primeira coisa que Eliseu fala para o servo é: não tenha medo. E Eliseu nos revela uma verdade muito profunda, que às vezes é esquecida por nós, que é a realidade espiritual. Ele diz: não tenha medo, porque, veja só o que o texto diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha aí a realidade espiritual, invisível. O servo de Eliseu estava apenas com a visão da carne, do olho natural, daquilo que se podia perceber com os sentidos. Mas a nossa realidade é que existe um mundo espiritual, sim. Existe uma realidade espiritual, sim. Existe uma guerra espiritual, sim. Invisível. O servo não conseguia ver. Mas Eliseu, que tinha um discernimento espiritual, pôde ver. E aí é interessante que o texto diz assim: olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja,
do lado do exército do rei da Síria existiam entidades malignas, demônios, atuando, Com certeza. agindo. Sim. Só que Eliseu diz, olha, os que estão do nosso lado É maior. não só em termos de quantidade, porque os anjos do Senhor em quantidade são mais do que os demônios, bem mais. Não é? Se nós formos considerar um terço dos que caíram, corresponde a 33%, então nós temos aí 67% Verdade. da quantidade dos anjos de Deus, só com detalhe. Os demônios, o Satanás não tem poder de criação, então é uma quantidade limitada, É verdade. mas Deus tem o poder de criação. Não só desses que já seriam maioria, mas se ele quiser, ele pode criar Sim. ainda mais. Verdade. Então, os anjos não são apenas mais em quantidade, mas em poder. Também. Maiores em poder. E aí Elias ora a Deus para que Deus abrisse os olhos do servo para que ele visse a realidade espiritual. E aí os olhos se abrem. E aquele servo viu um grande exército de Deus com cavalos, com carros de fogo, Verdade. cercando Eliseu. Veja, isso mostra que nós não estamos sós nessa batalha. Amém. Ninguém deve ter medo, nem receio. Foi a primeira palavra que Eliseu disse Sim. para o servo. Não Sim. tenha medo. A batalha espiritual existe, está aí. Há toda uma estratégia maligna, mas o Senhor está conosco. Amém. A palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra de todo o mal. Amém. Então, como nós não podemos ver os anjos, a não ser que Deus nos dê essa graça especial de ver o anjo, nós também não vemos os demônios. A não ser quando há uma manifestação de possessão, que a gente não vê o demônio, mas vê a manifestação dele. Mas os anjos de Deus também são a realidade. Eles estão conosco, estão nos protegendo. E nós não podemos esquecer que os anjos, eles têm uma missão definida por Deus em relação aos salvos. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Então, os anjos de Deus estão cuidando de nós. Nós não acreditamos num anjo da guarda, né? Como uma religião aí acredita. Nós não acreditamos que cada pessoa tem um anjo. Não, nós não acreditamos dessa forma. Nós acreditamos que os anjos de Deus agem para nos ajudar. Amém. Quando nós precisamos, não é um anjo só, mas os anjos. Seja do legiões Senhor. de anjos, seja um Daniel, Gabriel, seja o que for, Deus dá ordem, né? Deus dá ordem para que os anjos nos guardem, nos cuide de nós e nos sustente para que a gente não tropece, não venha tropeçar. Interessante que nós muitas vezes não percebemos, mas quantos livramentos nós já recebemos. Os visíveis e os visíveis, né? Perfeito. Quantas ações de Deus, quantas intervenções de Deus através dos anjos do Senhor. Os anjos de Deus são uma realidade que nós não podemos esquecer. É claro que nós não devemos orar a anjos, nos dirigir a anjos. Não, de maneira nenhuma, porque eles são co-servos. Isso. Né? Eles estão atuando para nos abençoar, para nos ajudar, nos socorrer, nos dirigir. Mas nós oramos a Deus e Deus ordena aos seus anjos que cuidem de nós. Então, a realidade do mundo espiritual que às vezes nós estamos esquecendo. Nós estamos passando uma situação e por trás de determinadas situações está o inimigo. Verdade. Está um demônio. Está uma ação maligna. Verdade. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós Amém. do que o que está no mundo. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui no versículo 12. Que a guerra espiritual, ela é real, ela é espiritual, ela é invisível. Eu gostaria de citar um pensamento de Charles Spurgeon, que foi um pastor batista, considerado o príncipe dos pregadores. Ele comentando esse texto, ele disse o seguinte: como os espartanos eram um povo
que era dado à guerra. Então, a criança, quando nascia, ela já começava desde o início já sendo treinada para a guerra. Era um povo guerreiro. E aí, Spurgeon diz assim, como os espartanos, todo cristão nasce um guerreiro. Uau. É seu destino ser atacado e é seu dever atacar. Eita, Jesus! Então não tem como a gente fugir dessa realidade, que queira ou não, nós estamos nela. Só que tem um detalhe. Quem conhece a realidade espiritual e que sabe usar as armas que Deus já destinou para a gente e conhece as estratégias, tem muito mais condições de resistir, de vencer, repreender e ter uma vida bem diferente. Tem pessoas que têm vivido, mesmo sendo salvos, crentes em Cristo Jesus, pessoas sinceras, mas têm vivido sob uma pressão maligna. Verdade. Porque não reagem da maneira correta. Não estão se revestindo das armaduras de Deus. Exato. E aí precisa aprender com a palavra Sim. como usar a armadura de Deus, como se revestir da armadura de Deus para resistir e vencer todas os dardos inflamados do maligno. E tem que trazer luz mesmo, né? Através da palavra, do cristão se posicionar mediante as situações, né? E Isso, Edna, você colocou uma palavra perfeita. O cristão tem que se posicionar. Porque se ele ficar somente de uma forma passiva, não, Deus vai cuidar assim. Ou até se maldizendo, né? Que infelizmente muita gente murmura nas situações, né? Enfim. Olha que interessante quando a gente lê a história do rei Ezequias. O rei Ezequias adoeceu, e adoeceu com uma enfermidade mortal. E Deus manda Isaías, o profeta, para ir até ele, levar uma mensagem. E a mensagem que Isaías levou para o rei foi: coloque sua casa em ordem que você vai morrer. Meu Deus, olha que forte. Veja, muito forte isso. Então, Ezequias tinha duas possibilidades. Uma de aceitar a palavra do profeta, colocar a casa em ordem e esperar a hora da morte. Aí vamos, o profeta falou, Deus mandou a mensagem, então eu agora vou me aquietar. Vou fazer o que ele mandou, colocar a casa em ordem, ajeitar a família, o reino e esperar a morte. Mas ele tinha uma outra possibilidade, que era orar. Reagir. Dizer, não, senhor, peraí, vamos conversar. Que história é essa? Que história é essa? O profeta avisou para que houvesse uma iniciativa, uma atitude, um posicionamento. E qual foi a atitude do rei? Orar. Ele primeiro volta o seu rosto para a parede, e aí tem um significado muito grande de que ele estava com esse gesto se desligando de todo o ambiente externo, das pessoas que estavam ali, e se volta totalmente para Deus. Então ele se volta para Deus e ora. E o texto diz que ele chorou muitíssimo. Eita, se quebrantou, se acabou, não foi pastor? Foi um rolo de papel higiênico. Isso, perfeitamente. E aí, o resultado dessa oração é que Deus manda o profeta voltar e diz: Deus ouviu a tua oração. Veja só, Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Meu que Deus. Coisa linda. Aleluia. Ouviu e viu. E aí decidiu dar mais 15 anos de vida para Ezequias. Então nós temos que nos posicionar diante das demandas da vida. Às vezes a gente recebe uma palavra e fica esperando. E às vezes não é sentença, né? Às vezes é exatamente como o senhor está nos trazendo. Às vezes é para estimular algo em você. Perfeitamente. Né? E aí o que eu me pressiono com Isaías 38, versículo 17, é quando o rei curado, feliz da vida, Eita, e aí decide fazer um cântico de adoração a Deus. No versículo 17. Tão maravilhoso esse versículo. O versículo 17 diz assim, que foi para a paz que Deus
tinha dado amargura. E que por conta do seu grande amor o livrou da morte. E ele colocou para trás das suas costas os seus pecados. Veja aqui 3 lições espetaculares que Ezequias coloca para a gente. Quase uma poesia, né? É uma poesia com lições profundas. Ele diz, olha, foi para a paz que Deus me deu a amargura. Ou seja, ele passou por todo aquele sofrimento, mas Deus com um propósito. E ele percebeu esse propósito de se quebrantar, de colocar a sua casa em ordem e através dessa experiência amarga, que era uma experiência de uma enfermidade, a Bíblia não diz que tipo de enfermidade, mas acredita-se que poderia ser um câncer. Mas através daquela experiência ele foi tão abençoado. Vejam, Deus permite a dor, o sofrimento, Deus permite as adversidades, mas sempre com um propósito. Tem objetivo. Deus tem um melhor. No final do ano passado, eu recebi no meu gabinete uma irmã. Ela tinha sido da nossa igreja, da quarta igreja. Ela mudou para uma outra cidade e uma situação de familiar muito difícil, ela sofreu muito com isso. E ela fez questão de conversar comigo e ela disse o seguinte: pastor, o que antes foi a minha dor, hoje é o meu ministério. Que no passado foi a minha dor, hoje é o meu ministério. É assim mesmo. E na cidade que hoje ela vive, ela está desenvolvendo um ministério com a família e tem abençoado tantas pessoas. Então a prova, a luta, a adversidade, até mesmo a enfermidade, como foi o caso de Ezequias, Deus tem um propósito. Nós precisamos descansar na soberania de Deus, porque Deus sabe o que faz. A gente ora, mas ele vai responder de acordo com a vontade soberana dele. E vai ser sempre o melhor. E vai ser sempre o melhor. Então nós temos que ter atitude. Nós temos que ter postura. Por isso que eu faço questão de destacar essa palavra, esse discernimento que você colocou aí. Amém, pastor. Tem uma frase, inclusive, que eu amo demais, que diz assim, não sei quem é essa frase, mas ela diz assim: nós não escolheríamos diferente do Senhor se pudéssemos ver o fim desde o começo. Muito bonito isso. Então, se a gente pudesse ver o que Deus está vendo, a gente faria o que Ele está propondo hoje. Isso. Né? Às vezes é difícil, enfim, nós sabemos que nós entendemos, mas quando estamos vivendo a gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém. E isso é um fato, né? Isso é um fato que Deus é perfeito em tudo que faz, mesmo quando há perda, mesmo quando há luto, eu acredito piamente que Deus sabe o que faz. E Ele é perfeito. Algumas coisas ficam incógnitas. Isso. Mas com o passar do tempo, o Senhor nos mostra o porquê de certas situações, porque Ele vai revelando a construção que foi feita dentro de nós, né? E aí vai ficando claro algumas coisas. Olha a poesia que Ezequias proferiu mediante a experiência que ele teve. Então nós temos que nos posicionar, a batalha espiritual real. Mas no versículo 12 continua. Aí nós temos uma segunda lição. João, coloca aí no Efésios 6, 12. 12. Aqui no A primeira lição é que a batalha espiritual é real. E não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra o ser humano, mas aí vem. A nossa luta é contra principados e potestades. Contra os dominadores. Isso. Quando a gente pensa em principados e potestades, essas palavras no grego, quando a gente pensa em principado, fala de autoridades ou governantes espirituais. Então, é uma hierarquia. Porque no reino espiritual, do mesmo jeito que os anjos de Deus têm hierarquia, tem anjos que têm mais poder, têm mais proximidade com Deus, têm ações específicas. No reino das trevas também tem hierarquia. Tem aqueles que têm uma articulação maior e têm mais poder, sim.
Então, tem uns que são classificados como principados, enquanto que as potestades fala de poderes subordinados a essas autoridades. A esses principados, né? Perfeitamente. O que Paulo está dizendo é que Satanás e seus demônios não agem de forma caótica, na base do improviso. O diabo é estratégico. Eles operam de maneira sistemática, com estrutura e com propósito. E todos nós sabemos qual é o propósito de Satanás. É matar, roubar e destruir. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, querendo nos destruir. Aquele que der brecha, aquele que abrir portas, vai sofrer o dano por conta da ação do inimigo. O inimigo sabe que não pode mais nos destruir, tomar de volta para si. Nós já fomos saqueados do seu reino. Aleluia. Deus prendeu a Satanás, Jesus prendeu a Satanás e os servos de Deus foram com a mensagem proclamadora e saquearam. Nós fomos saqueados, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós pertencemos a ele. Amém. Mas o diabo sabe que essa luta aí ele já perdeu, mas ele quer atrapalhar a nossa comunhão. Ele quer manchar nossas vestes, né? Perfeitamente. Agora, o texto continua e fala de uma outra modalidade, a terceira lição. É que a nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então aqui ele vai descrever, primeiro, não é contra carne e sangue, mas é contra quem? Principados e potestades, há um sistema organizado. Sim. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso. Olha aqui, Paulo continua sua descrição do inimigo. E agora ele fala de dominadores desse mundo tenebroso. E essa é uma expressão impactante, porque no grego, dominadores significa governadores cósmicos. Eles agem em um ambiente acima do nosso. Eles estão ali dominando aquele mundo, aquele terreno, aquela estrutura, mas agindo aqui no nosso mundo, no nosso dia a dia, na nossa vida de uma maneira geral. Agora, quando a gente pensa assim, que mundo é esse mundo aí tenebroso? Veja como o texto ele é chocante. Não é o planeta Terra em si, mas o sistema atual e ordem mundial. Esse mundo tenebroso está ligado ao sistema atual e à ordem mundial, marcada pelo pecado, pela rebelião contra Deus e pela escuridão espiritual. Esses dominadores são agentes malignos que influenciam as esferas humanas, política, cultura e religião. Vemos isso claramente, né? Isso é nítido ao olho humano. Se nós pensarmos, né, e vermos hoje a corrupção que destrói nações, injustiça que esmaga os fracos, o engano religioso que leva multidões para longe de Deus e a perseguição contra aqueles que defendem a verdade. Por trás de tudo isso, há uma força maligna em ação. São os dominadores desse mundo tenebroso. Esse sistema, né? Inclusive, estamos vivendo uma guerra aí comercial, né? Taxa para lá, taxa para cá, aquele negócio todo tão ali, aquela briga. Então a gente vê quem é que sofre no final das contas. É o povo. Tudo que vem causar desordem, né, desestrutura, a gente pode ter certeza que tem a ação do inimigo por trás. Segundo Coríntios 4:4, Paulo nos diz que o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz no Evangelho. E aí, meus estimados, esses dominadores do mundo tenebroso estão agindo na política. Aí nós vemos leis que desafiam a vontade de Deus. Estão agindo na cultura. Valores distorcidos são celebrados como que se fossem verdades normais. Até na religião, falsos ensinos confundem os corações. É uma influência sutil,
mas poderosa, Meu Deus. que obscurece a luz de Cristo e tenta sufocar o avanço do reino de Deus. E nós, como igreja, estamos no meio dessa guerra. Nós estamos no meio dessa guerra. Verdade. E é por isso que nós somos chamados a ser luz em meio às trevas. Mas só que Paulo não termina aí o versículo 12, não. Pode colocar, por gentileza, aí de novo na tela. E aí nós vamos ver a quarta verdade. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo encerra sua lista de inimigos com um termo abrangente: forças espirituais do mal. E no grego, essas forças imateriais espirituais, cuja essência é a maldade. Meus queridos, nós não podemos nos enganar que do diabo a gente só espera coisa ruim. Só espere o que não presta. O diabo, a natureza dele é a maldade, é a malignidade. E ele está agindo aí, ele tem os demônios a serviço dele para fazer a sua vontade, né? Ou seja, por trás das tentações que enfrentamos, das divisões, algumas divisões na igreja, e das lutas em nossas famílias, há forças espirituais do mal em ação. E às vezes a gente está querendo combater uma força que é maligna como se fosse natural. Não é natural. Não é se dirigir à pessoa, mas usar a autoridade de Cristo contra essas entidades, repreendendo-as em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí sim nós temos a vitória. Aí sim nós vamos vencer com a graça de Deus. Amém. Tem um versículo que eu amo, pastor, que diz assim, que tudo que veio a existir veio por meio daquilo que é invisível, né? Então, se eu não me engano, é Coríntios. Então, meu Deus, é muito poderoso, porque o invisível é muito mais real. Ele é muito mais real do que aquilo que a gente pode ver. Isso. Né? Porque o que se vê veio por aquilo que não se vê. Meu Deus, que realidade de saber que o que governa, na verdade, o natural é o espiritual. Então, o reino espiritual ele é superior ao natural. Mas nós vivemos uma vida como se o natural fosse superior ao espiritual, e não é. É o espiritual que está governando aqui. Com certeza. Né? E às vezes a gente vive como naturais. Isso. É por isso que Paulo diz, nós não somos naturais. Né? Nós não somos desse mundo, estamos aqui literalmente de passagem. Aí, quando a gente pensa que a nossa luta é contra principados e potestades, há uma estrutura organizada, contra os dominadores desse mundo tenebroso. É uma gangue de capeta, né? É uma gangue. Eles estão articulados em todos os lugares, eles estão articulados. Por trás dos grandes impérios da malignidade existem demônios agindo. Quando a gente pensa nesses espíritos malignos que estão atuando aí nas regiões celestes, aí a gente pode dizer, como o servo de Eliseu, ai meu Senhor. Oh my God. Aí a gente escuta a voz de Deus dizer, não temas, porque quem está do lado de vocês é maior em quantidade e em poder. Amém. E aí a gente vai lá para Colossenses 2,15, quando diz que Jesus despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus despojou. Deus. E é interessante o que significa essa palavra despojar. Significa desnudar. Significa revelar quem de fato eles são. Então, Jesus lá na cruz revelou quem esses demônios, principados, potestades, essas malignidades todas são. Eles são criaturas que foram criadas. Eles não são autônomos, eles não são soberanos. Eles são limitados na sua ação. Por mais poder que tenha, mas é um poder limitado. Ou seja, eles têm muito poder, mas não estão com essa bola toda, não. E muitas vezes um poder que nós damos, né? Infelizmente. Infelizmente. Exatamente. Há pessoas que têm dado lugar às trevas. Essas criaturas espirituais, elas têm poder, sim, mas não são soberanas
porque estão sob o poder soberano de Deus. E Jesus expôs isso, Jesus desnudou, Jesus triunfou. O diabo pensou que estava tendo vantagem com a morte de Cristo. Aí ele percebe que foi a desgraça dele. Ali o diabo estava ferindo o calcanhar do descendente da mulher e esse descendente estava esmagando a cabeça da serpente lá na cruz. Jesus é mais que vencedor. É por isso que Eliseu chega e diz para o servo: não tenha medo. Não pode e não deve ter medo das forças de Satanás. Nós precisamos ter bastante cuidado, discernimento e atitude. Amém. Perfeito. Seguindo. Seguindo tem coisa boa. Eita, glória. Estai, pois, né? É versículo 14. Não, aí a gente vai para o versículo 10 agora. Voltando. Olha, quando a base desse texto é aí, essa realidade espiritual. A gente tem que deixar bem claro que estamos numa luta e a nossa luta está aí contra esses seres espirituais malignos. Mas no versículo 10 e 11, e de 13 a 18, aí nós temos aí outras dimensões. Né? No versículo 10, nós vamos aprender como devemos enfrentar essa luta. Como se vestir, né? Agora nós vamos mudar um pouco a abordagem. Primeiro mostramos a realidade, o texto nos mostra a realidade, agora é como reagir, como enfrentar. Não pode ser, quando chega a notícia do profeta para Ezequias, você vai morrer, não pode parar, cruzar os braços, não tem nada. Tem sim, então você tem que aprender a guerrear. Nós temos que aprender a lutar, a usar as armas que o Senhor nos ensinou para usar. Então veja o versículo 10. A primeira coisa que a gente tem que fazer é nos fortalecer no poder de Deus. Versículo 10. Quanto ao mais, sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O poder não está em nós. Nós não temos poder nenhum. Nós não sabemos nem o que vai acontecer conosco daqui a uma hora. Né? A nossa vida é bastante limitada. E as forças do mal, elas têm muito mais poder do que a gente não pode ignorar isso. O poder não está em nós, mas o poder está em Deus. E que está conosco. Está conosco. E aí o texto diz, olha, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele tem todo o poder e ele está disposto, disponível a nos revestir, nos capacitar. Mas a gente tem que buscar. Ele não pode cruzar os braços. Nós temos que buscar essa força. Por isso que aí tem que ter a vida de oração, tem que ter a vida devocional, tem a vida com Deus, tem a vida de confissão de pecado, tem uma vida de santidade, uma vida de altruísmo. Então tem todos os caminhos que Deus estabelece para uma vida de intimidade com Ele. E tem o poder do Espírito Santo. Né? O poder do Espírito Santo. É por isso que Paulo também ele diz que devemos ser cheios do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está revestida do poder e da autoridade de Deus. É impressionante quando a gente enfrenta um caso de possessão. Aí a gente vê crentes que, por ignorar o poder que Deus tem e nos dá e nos capacita, fica esperando alguém mais experiente para enfrentar aquela batalha. Quando ele tem essa autoridade, é só usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, ordena e o demônio sai. É claro que tem situações de possessão onde existem legiões, que aí precisa de uma experiência maior, de uma vida mais profunda com Deus, e em casos até que só sai com jejum mesmo, né? com a consagração maior. Mas nós temos o canal aberto a Deus. Amém. E Ele nos reveste, Ele nos capacita. Está disponível a todos, né? Está disponível a todos. Sim. Então, essa é a primeira lição aqui de como nós devemos enfrentar o demônio. Não vá pela sua força, não. Não vá pela sua experiência, não. Não vá se achando, não. Não vai apanhar, né? Buscar em Deus, é confiar em Deus, é depender de Deus, é humildade diante de Deus. Amém. Mas tem uma segunda coisa que nós devemos considerar, Edja. Nós devemos estar atentos às estratégias do diabo.
O diabo, ele é estratégico. E quais são as estratégias? Nós vamos ver nesse texto 3 estratégias. Primeiro são as ciladas. Segunda estratégia, o dia mau. E a terceira estratégia, os dardos inflamados. Meu Deus, vamos lá falar uma por uma, pastor. Elas são cruéis. Né? O final do versículo 11 nos revela a primeira estratégia. Veja aí o que é que diz o final do versículo 11. Vamos lá, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Né? Interessante que essa palavra cilada no grego é metodeia, que dá origem à palavra método. Ela tem o sentido de estratégias enganosas, planos ardilosos, táticas sutis e organizadas. Olha, que trem. Às vezes a gente vê alguns crentes que vivem numa simplicidade, ignorância muito grande, vivendo a vida na filosofia daquele cantor que diz assim: deixa a vida me levar. Misericórdia. A vida leva eu. E aí vai levando a vida sem planejamento, sem estratégia, sem alvo, sem propósito, sem iniciativa, sem posicionamento. O reino espiritual não é assim, não. É bem articulado. Organizado. E como é que isso se dá na prática? Através do engano, através de tentação planejada, através de distorção da verdade, acusação e desânimo, divisão e divisões e orgulho espiritual. E aqui eu quero aproveitar esse espaço, Edja, para refletir sobre uma cilada de Satanás que tem destruído tantas pessoas. Amém. Vamos trazer luz. E também crentes. Pasme, crentes também. Jogos de azar e apostas online. E aí tem um jogo que tem destruído muitas vidas. E eu vou nominar. Pode dar nome a esses capirotos, pastor. Já ouviu falar do tal do tigrinho? Então, pastor, odeio, detesto. Já fiz stories sobre isso, porque eu tive contato com 2 pessoas que... 2 mães, na verdade, né? Que os filhos tentaram, né, tirar suas vidas por conta desses jogos. E aí, aqui em Garanhuns. E uma das coisas que eu comentei foi isso, né? É esse vício exacerbado de querer enriquecer sem esforços, né? O brasileiro, no mundo, é o país que mais cai em golpes, inclusive. Por quê? Porque é uma mentalidade de vantagem, sabe? Que muitas vezes nós queremos ter sobre os outros e não queremos pagar o preço justo sobre determinadas coisas. E, enfim, meu Deus, quantas pessoas caem nisso, né, pastor? E agora, esse vício, literalmente um vício, né, uma dependência, né, enfim, desses jogos, dessas coisas, uma fantasia. De onde nasceu uma invenção dessa? Eu não tenho dúvida. Do Satanás. Nas profundezas do inferno. Pode dizer o nome dele, João, no YouTube, pode? A capiroto dos infernos. O encardido. É um tal de aviãozinho, tem um monte, viu, pastor? São ciladas. 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 Pessoas que perdem suas finanças, perdem sua paz, perdem o seu controle emocional, porque se ela não controla aquilo, meu Deus do céu, se ela não joga, é mesmo que tem um treco. Meu Deus. Conversando com um amigo, ele falou de uma pessoa que tinha compartilhado com ele e recebeu um crédito desse jogo. E um certo valor. Ele começou a jogar e ganhou. Eita. Pronto. Aí que tá a cilada. Aí tá a armadilha. Então ele começou a ganhar e aí depois vem a realidade. E aí ele começa a perder. Como ele teve a experiência de ganho, ele acha que vai recuperar. E nesse achar que vai recuperar, aí vai se afundando mais e mais. E a bola de neve crescendo. As dívidas ficam elevadas. Teve um noticiário do UOL, onde diz que uma mulher de 23 anos,
acumulou uma dívida de 110 mil reais Misericórdia. em empréstimos bancários e perdeu 50 mil de suas economias pessoais. No site Brasil de Fato, tem várias histórias, pastor. narra o suicídio no Maranhão, que a polícia investigou vários suicídios que teriam ocorrido por usuários que perderam grandes quantidades nessa plataforma. Sim. São tantos São casos. muitos, não são poucos, não. Isso faz parte da batalha espiritual. Isso faz parte dessa realidade do mundo espiritual. Porque o diabo quer só matar, roubar e destruir. Então nós precisamos estar atento às estratégias de Satanás. Mas não para só em cilada, não. Também tem um dia mau. Eita, meu Deus. E esse chega para todo mundo, viu? Versículo 13. Veja só o que diz o texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Existe um dia mau, o Edgar, que é fruto das circunstâncias normais da vida. Sim. Não é? Às vezes de decisões, de escolhas que você fez. Perfeito, né? e às vezes do outro, né? Nós sofremos com os nossos erros e sofremos com as... Sim, com a decisão de outrem que nos cercam, né? Perfeitamente. É uma decisão do governo que pode atrapalhar a nossa vida e assim por diante. É uma questão de saúde que muitas vezes foi falta de cuidado e assim por diante. Mas existe um dia mau, que é um dia articulado, planejado e imposto por Satanás. Né? Como foi o caso do meu testemunho. Ali foi um dia mau. E um dia mau não significa um dia de 24 horas. Ali se fala de um período da vida. No nosso caso, foram 5 anos de sofrimento, de dia mau. E nós não temos dúvida nenhuma que foi uma ação do diabo para destruir. Mas só que mais uma vez ele foi envergonhado. Glória a Deus. E Deus nos deu a vitória. E sim, eu trago também a notícia, o desfecho do caso. Porque naquele caso a polícia continuou uma investigação sem nenhuma publicidade. Em sigilo de justiça. E foi descoberto quem de fato matou aquele cidadão. Então foi fechado o Encontraram caso. Encontraram a pessoa. Perfeitamente, que a gente já desconfiava quem era, todo mundo também desconfiava quem era, mas houve uma investigação séria e um novo delegado que foi designado para isso, então apresentou todas as provas. Então o que a gente tinha pedido, Deus concedeu. O que a gente tinha pedido é o seguinte, olha... A justiça seja feita, né, pastor? Porque dizer assim, não foi o nosso filho, mas e quem foi? Então, essa interrogação incomodava um pouco e deixava em dúvida muitas pessoas. Aí a polícia vem e esclarece. Deus, ele é maravilhoso. Então, esse dia mau chega, né? E precisamos estar atentos, porque o dia mau não se enfrenta com armas da carne, com armas naturais. Mas... E é interessante também o restante a parte B, né, pastor, que diz assim: e depois de ter desvencido tudo, permanecereis inabaláveis. Tá bem. Que coisa linda, Deus. Não é? A palavra do Senhor é maravilhosa. Né? Nós temos que nos deleitar na palavra de Deus. Amém. Mas existe uma terceira estratégia. E qual é ela? Está aí no versículo 16. Você pode ler? Sim. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Terceira estratégia. Dardos. E ele coloca maligno com M maiúsculo. Isso, verdade. Ciladas, dia mau e dardos inflamados do maligno. É interessante, né? Porque esses dardos, eles representam acusações malignas. Todos nós estamos sujeitos a acusações, a difamações, a palavras negativas, algo de fofoca. Sim. São dardos. Verdade. Que são lançados para nos prejudicar. Pensamentos impuros também que são articulados. É interessante que essas flechas, aqui está se referindo a os dardos, refere-se às flechas. No contexto romano, essas flechas eram embebidas com a substância inflamável e incendiadas.
para causar, veja só, não apenas feridas físicas, as flechas inflamadas, acesas, com fogo, ela não causava somente ferida, mas elas também causavam confusão e pânico por conta do fogo, por conta do incêndio que acabava atingindo uma determinada localidade. Veja que imagem vívida essa, né? Esses dardos que são lançados para ferir não só o corpo, mas para causar confusão, discórdia, desentendimentos e assim por diante. Meu Deus. E a pessoa que não se aperceber disso na sua família... Interessante, Wesley, nós temos um ministério na igreja há bastante tempo, que é Encontro de Casais com Cristo, Encontro de Jovens com Cristo. E na semana dos encontros, eu e a minha esposa, a gente sempre se desentendia. Sempre se tinha acontecido alguma coisa. E aí um dia, nós conversando, e chegamos à conclusão de que era uma ação do inimigo para prejudicar o trabalho, para nos, de alguma maneira, impossibilitar de realizarmos a obra do Senhor. E aí nós combinamos, olha, vamos estar alertas, vamos ficar vigilantes, porque isso é coisa do diabo. Não vamos... E impressionante. Acabou. Olha aí. Começou a vigiar e orar. Tem que vigiar e orar. O inimigo vai lançar os dardos. Se você não se protege com o escudo da fé, vai em cima do seu corpo, vai em cima da sua mente. Tem que estar lá com as armas, as peças das armaduras. E uma das peças da armadura de Deus é a fé, que corresponde ao escudo. E esse escudo aqui era do tamanho de uma pessoa, então protegia tudo aqui. Então nós temos que usar esse escudo contra esses dardos inflamados do maligno, né? Amém. E quando nós enfrentamos, esses dardos vão ser apagados em nome de Jesus. Então, esses dardos, ele vem de forma de acusação maligna, de pensamentos impuros, de dúvidas persistentes, de desânimo profundo. Sim. Olha, tem gente que bate um desânimo, não tem motivo, não tem causa, não tem sentido. Ora, algumas vezes são setas do inimigo. Verdade. Meu irmão, resista. Não aceite, não, essas flechas do inimigo. Mentiras contra a verdade de Deus, um medo paralisante. A pessoa tem medo de tudo, de todos. Qual a razão? Não tem razão. Ora, geralmente, quando nós tem uma razão, uma coisa lógica, uma coisa que pode ser uma ação maligna. Ressentimento, inveja e orgulho, tudo isso aí fazem parte desses dardos inflamados do maligno. Sim. Verdade. Então, aí, nós já vimos algumas lições, né? Primeiro, devemos nos fortalecer no poder de Deus. Segundo, devemos atentar às estratégias do diabo. Vamos lembrar, você que está nos ouvindo, ciladas. Dia mal. E dardos inflamados do maligno. Mas tem uma terceira lição aí, queridos. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Você pode ler aí o versículo 11, então? Versículo 11? Vamos lá. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ok. Veja o que o texto diz. Revestivos de quê? De toda a armadura de Deus. Toda a armadura. E aí ele fala aqui, né, do capacete, né, fala da proteção, enfim. É interessante que o verbo revestir-se ordena uma ação deliberada e contínua. Ou seja, nós devemos ativamente tomar posse da armadura de Deus. Amém. Não é uma coisa que nos é dada automaticamente, é uma coisa que é buscada. É uma coisa que nós temos que buscar diante de Deus. Conscientemente, né? E fazer aquilo que
cada peça que nós vamos ter a descrição dessas peças, que tem uma função específica, ela precisa ser tomada por nós, precisa ser possuída por nós, precisa ser aplicada por nós. E orada, né? Literalmente verbalizar isso, né? Senhor, Isso. coloca o capacete da tua salvação e liberando a palavra, né? Muitas dessas peças é uma questão de atitude. Olha como a atitude é importante. Olha como o posicionamento ele é importante. E essa armadura implica numa proteção espiritual. Eu repito, não acontece automaticamente. Ela exige um compromisso consciente e diário. Mas tem uma palavrinha aí que você já destacou aí, que é a palavra toda. E a palavra grega usada para toda armadura refere-se a um conjunto completo de armamento. Nenhuma peça pode ser negligenciada. Está aqui o detalhe. Nenhuma peça. Toda a armadura. Tem que ser toda. Não algumas. Não aquela que você acha mais interessante, mais bonita, ou que chama a sua atenção. Nós precisamos de todas. Do cinto, que corresponde à verdade. Precisamos da couraça, que é aquela peça de couro bem forte, que cobre essa parte aqui que protege o coração e alguns órgãos internos. E a couraça, que é a justiça. Nós precisamos dos calçados, que é o evangelho. Nós precisamos do escudo, que é a fé. Nós precisamos do capacete, que é a salvação. E nós precisamos da espada, que é a palavra de Deus. E agora, aí você vai para os versículos de 14 a 17, e Paulo vai descrever cada peça da armadura de Deus e seu simbolismo. Veja, vamos deixar bem claro que nós temos aí 6 peças, né, descritas aqui na Escritura Sagrada, e todas elas compõem... Imagine você pegar a peça da verdade, que é o cinto, e não tá com capacete. Sim. Aí fere é uma parte muito sensível. Então todas elas têm que fazer parte. Imagine você ter o capacete, mas não ter o cinto. A roupa vai cair. As demais peças dessa armadura vai ruir. Ou seja, uma peça está relacionada com outra. Faz parte do conjunto. E você não pode negligenciar nenhum. Todas têm que fazer a parte. Mesmo. Quer que eu leia a partir do... Agora vamos então conhecer cada peça dessa. Então, começando aí na parte A do versículo 14. Perfeito. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Pronto. Na parte A, a gente vai ter aí a primeira peça, cingindo-vos com a verdade. Com a verdade. E o cingir aqui diz respeito a colocar o cinto. E esse cinto corresponde ao quê? A verdade. Ou seja, essa peça chama-se verdade, que é uma vida íntegra, uma vida sincera e uma vida comprometida com Deus. É a vida de santificação. Sem santificação, o homem está sem o seu cinto. Sem a santificação, está faltando uma peça fundamental que sustenta toda essa armadura. É o cinturão que sustenta toda a armadura. É a santificação, é viver na verdade. Amém. E viver na verdade nos mantém firmes e protegidos das mentiras e enganos do inimigo. Jesus é a verdade, e andar na verdade é viver de acordo com a palavra de Deus. E aqui vem uma coisa muito importante. Quando se tem o hábito de mentir, está se jogando fora essa peça. Na realidade, não se tem essa peça. A mentira leva-nos à vulnerabilidade. A mentira leva a pessoa a estar invocando o diabo. A mentira
nos coloca como filhos de Satanás. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. da mentira. Não existe meio termo, né, pastor? Se eu não estou com a verdade, eu estou com o quê? Com Verdade. nada que não é. Uhum. Você está do outro lado, então. E é por isso que a palavra do Senhor diz, olha, fale a verdade uns com os outros. Então, mentir para escapar de uma situação desconfortável, mentir para fazer um bom negócio, ou tirar vantagem ou lucro, é uma prática proibida pela palavra do Senhor. O Senhor diz, olha, vocês foram e tiveram comportamentos assim antes, mas agora vocês são diferentes. Vocês têm que falar a verdade. Verdade. É interessante que não deveria ter esse mandamento para falar a verdade, porque deveria ser uma coisa natural, né? Mas não é. Não. Não é porque nós temos uma natureza caída. É. Nós temos uma natureza pecaminosa. E a mentira, às vezes, ela dá um certo sabor para algumas pessoas. Dá um certo empoderamento a algumas pessoas. Porque a mentira engana, né? A mentira subjuga o outro. E o diabo gosta exatamente de usar isso para inflar o nosso ego. Então, cabe ao crente falar a verdade. Mas a verdade em amor. Amém. Era isso que eu ia dizer também. É um lugar desafiador, né, pastor? Andar. Eu gosto muito também do original sobre ser reto, que a Bíblia fala. No original quer dizer alguém que pensa, que fala e que age da mesma maneira. Né? Isso é retidão diante do Senhor. E andar na verdade é um lugar desafiador, né? De fato, falar a verdade em amor, não para humilhar os outros, mas eu acredito muito que quando a gente se indispõe, é porque a gente ama. A palavra de Deus diz em Provérbios que leais são as feridas feitas pelo amigo, e muitas vezes, na comunhão, a gente tem essas dificuldades de falar a verdade. Às vezes a gente vê certas situações e poucas pessoas têm a coragem de confrontar. E muitas vezes nos colocamos nesse lugar. Poxa, às vezes como é difícil chegar assim, irmão, olha. E o contrário ser verdadeiro, das pessoas terem acesso a gente também, e falar a verdade e nos confrontar. E isso acontece por N motivos, né? Muitas pessoas às vezes não confrontam o outro porque ele está em uma liderança superior, ou então ele tem medo de perder algum benefício que tem. Enfim. Né? Infelizmente essas coisas acontecem, né? Dentro da eclésia, isso de fato a gente sabe que acontece, e a gente anda, enfim, é um lugar onde nós precisamos nos colocar, né? Porque independente de ser pastor, líder, enfim, nós somos irmãos. E nós seremos julgados assim, né? Precisamos cuidar uns dos outros. Ser crente, eu costumo dizer sempre, é cuidar uns dos outros. Aí você vê, olha, uma peça que não é uma coisa assim, revestimento de poder, um dom, não, é verdade, viva na verdade. Então, como é que primeira peça para a primeira peça ele começa a compor é a verdade, né? Perfeitamente. A verdade é fundamental, viver na verdade, praticar a verdade, dizer a verdade. Amém. E andar na verdade é fundamental para vencer a Satanás. Amém. Satanás não vai encontrar brecha numa pessoa que fala a verdade. Agora, se fala mentira, se tem o hábito de mentir, meu irmão, minha irmã, é uma brecha. Se converta, né? Se converta, mude de direcionamento mesmo. Senão o inimigo entra e apronta. Aí as pessoas, olha, uma coisa, Edson, por mais duro que seja, mas a gente tem que dizer isso. Antigamente, quando eu vi uma pessoa sofrendo, eu já me compadecia de início. Hoje, eu pondero que, às vezes, pode ser a disciplina de Deus. A pessoa está passando aquilo ali porque precisa passar. Então, se uma pessoa está passando uma situação adversa, porque abriu a porta, abriu uma brecha para Satanás, Deus vai permitir que ele sofra para que ele feche essa porta. E se arrependa diante do Senhor. Pô, e às vezes é mentira. E aí como é que vai mudar? Deixando a mentira. Abandonando, né? Abandonando o pecado. A mentira é um pecado grave, sério. E você está debaixo de outra paternidade, como o senhor já falou aqui. Perfeitamente. Então a Bíblia é muito clara quando diz: deixe de falar a mentira
e fale a verdade uns aos outros. Amém. Em amor. Então, essa primeira Amém. peça. Em amor, muito importante isso, em amor. Temos mais 5 peças. Vamos para a próxima. A segunda peça está aí no versículo 14, na parte B. Parte B. Sim, vestindo-se agora da couraça da justiça. A couraça da justiça. Então, o texto é muito claro quando diz que a justiça, ela é uma couraça. Daí eu vou repetir, que era uma peça de couro, de metal, que protegia essa parte aqui frontal. E aqui refere-se à justificação diante de Deus, concedida por Cristo, e também uma vida de santificação. A couraça protege o coração, a justiça protege o nosso coração contra as acusações de Satanás e nos chama a viver uma vida ética, reta e justa. Você vai ver que essas peças da armadura de Deus têm a ver com atitude, com comportamento, né? Com uma vida alinhada com a vontade de Deus e a palavra de Deus. E essa couraça, essa justiça, ela inclui tanto a justiça imputada, que é a justificação pela fé, quando Paulo escrevendo no Romanos, ele diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Amém. Quanto à justiça prática, que é uma vida santa. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós somos justificados em Cristo Jesus. Existe uma doutrina bíblica que é a doutrina da imputação, né? Quando a gente pensa no pecado de Adão, o pecado de Adão foi imputado a nós. Então nós nascemos em pecado por conta do pecado de Adão. Pecado original foi imputado. Todos nós nascemos em pecado. O salmista, Salmo 51, ele diz: eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Então não há um justo sequer. Verdade. Então esse pecado, esse estado de pecado, o pecado original foi imputado a nós. Mas existe uma outra imputação, e é a imputação dos nossos pecados a Cristo. Lá na cruz do Calvário, todos os nossos pecados e toda a humanidade foi imputada a Cristo, foi colocada sobre Cristo. Né? E é por isso que... Foi pecado com a força, não foi pecado. Porque foram os pecados antigos, os do presente e os do futuro. Sim, sem dúvida. Ele pagou por tudo. A Bíblia não diz que ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja só, primeira imputação, pecado de Adão a nós. Segunda imputação, o nosso pecado imputado a Cristo. A terceira imputação, a justiça de Jesus imputada a nós. Meu Deus. Quando de fato nós nos convertemos, a justiça de Cristo, ela é imputada a nós. Ou seja, é o perdão de pecados. E é um perdão definitivo, né? Definitivo. Né? Algumas pessoas têm tido um incômodo bastante significativo por conta de pecados reincidentes. E algumas pessoas acham, não chegam a verbalizar isso, mas os seus sentimentos acabam mostrando isso. Que quando eles reincidem no pecado, então Deus como que se ele anulasse o perdão passado. Olha, eu reincidi, então Deus anulou o perdão que ele me deu. Quando Deus perdoa, ele perdoa definitivamente. Meu Deus. Não existe essa de Deus anular o perdão que ele deu. O perdão que Deus nos deu e nos dá é irrevogável. Amém. É para sempre. Por isso que Ezequias diz, ele lançou os nossos pecados atrás das suas costas, para não olhar. Quem gosta de olhar para o pecado passado somos nós. Nós devemos aprender a não olhar para os pecados passados. E que se por um acaso a gente reincidir, porque faz parte da natureza humana, há o remédio do perdão, há o remédio da confissão. E Deus nos perdoa. Né? Olha, é terrível quando a pessoa chega assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Que multidão? Você não já confessou? Então, pecado confessado com sinceridade
por conta dos méritos de Cristo, é pecado perdoado. Agora nós temos que dar conta dos pecados atuais. Sim. E que também há o remédio do perdão através da confissão dos nossos pecados. Então veja que coisa maravilhosa. A doutrina da justificação nos faz ter essa consciência. Agora, Sim. quando a pessoa não tem essa consciência de que todos os seus pecados já foram perdoados e perdoados para sempre, aí o diabo vem tentar resgatar. Você é um miserável, você fez isso, você fez aquilo, não tem jeito para a sua vida, você está desqualificado, você... Olha aí, o diabo lança todos os seus dardos. A opressão, né? Vem a opressão. Aí vem a pressão. Por conta dos pecados passados. Foram confessados? Tu foi perdoado, meu irmão, minha irmã. Amém, aleluia. A culpa foi retirada, a culpa foi retirada. Amém. Não viva em culpa. Você errou, mas você não confessou, então Deus perdoou. E perdoou definitivamente. Ah, mas eu pequei de novo. Peça perdão. E ele vai... Olha o que ele diz, o próprio Deus nos diz. Quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Eita. 7 vezes? 70 vezes 7. E ele, quantas vezes está disposto a nos perdoar? Com certeza, infinitamente. Quando Jeremias está enfrentando aquele problema com o seu povo e deixou ele bastante angustiado ao ponto de desejar a morte, ele reage. Nós precisamos aprender a reagir, né? Posicionar. E ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aí ele joga os atributos de Deus. Só aí 3 atributos. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a tua bondade, Senhor, para sempre. Veja, 3 atributos logo de cara. Misericórdia, fidelidade e bondade. E a fidelidade que se renova a cada manhã. Então Deus é misericordioso. Quantas vezes pecarmos, Ele nos perdoa. Agora, aonde abundou o pecado? Super abundante. Agora, então vamos pecar mais ainda para que a graça seja mais abundante. De forma e teve essa conversa lá na Bíblia, né? Não sei qual foi a carta, pastor? Teve essa conversa de Romanos. Que eles ficaram, então quer dizer que a gente precisa pegar mais? Não. A graça, ela não é graça para que a gente possa ter deliberado para pecar, mas acessar essa graça para resistir, né? O pecado não deve ser uma coisa comum, corriqueira e uma coisa assim banal. Não, o pecado é sério. O pecado é sério. Leva à morte, né? Leva à morte. Leva ao distanciamento. A perdas significativas. Né? É claro, quando a gente pensa em Davi pecou, e não só o pecado de adultério, mas ele foi responsável pelo assassinato do esposo de Urias. Né? E com uma malignidade muito grande, porque ele escreveu a carta intencional, ou seja, seria um crime o quê? Premeditado. Um crime premeditado. Né? E viveu na prática da mentira durante algum tempo. Mas no momento que ele foi confrontado, ele se arrependeu e Deus perdoou. Mas as consequências... Davi sofreu muito. Sofreu muito, muito mesmo. Demais. Foi perseguido pelo próprio filho, né? Isso. E outra coisa, veja só, uma pessoa que tinha tanto amor a Deus, apesar de ter tido essa falha moral grave, mas ele tinha amor a Deus. E chega um determinado momento em que havia estabilidade no seu reino, então ele decide construir uma casa para Deus, um templo. Aí Deus diz, você não. Suas mãos não. Você não. Veja, havia sangue, né, nas doeu bastante, machucou bastante o coração da filha. Machucou, com certeza. Então, a consequência, ele teve que arcar. Então, o pecado é perdoável? É. Agora, vão pecar? Não, porque as consequências vão estar aí. E são terríveis. E são inúmeras, né? São inúmeras. Por isso, quando a gente vê uma pessoa em sofrimento, não são todas as situações que são resultado de pecado. Sim. Mas muitas delas, ouso dizer, uma boa parte, é resultado da disciplina de Deus. E a Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama. Perfeitamente. Então, não podemos brincar com o pecado, não. Qualquer brecha, o diabo vai lançar
os seus dados para nos destruir. E essa couraça, que é a consciência da justificação, não é? A consciência do perdão, é você estar bem elaborado isso na sua mente, no seu coração, quando o diabo vier, Jesus já me perdoou. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E o remédio contra o pecado é o perdão mediante a confissão baseada nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Que é uma das coisas que eu percebo, pastor, que falta à igreja é humilhar-se diante do Senhor, né? Como ele diz lá em Crônicas, né? Pra gente, se vocês se humilharem, se o meu povo se humilhar, né? E me buscares e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Então, nos falta, muitas vezes, humilhar diante de Deus. A atitude de Ezequias, diante da notícia, vai morrer, ele vai chorar. Mas vai chorar na presença de Deus e pedindo a cura. Não é um choro de lamento, de angústia, de coitadismo. É um choro de fé, Senhor. O Senhor pode me curar. E Deus, de fato, curou, provavelmente, de um câncer. Né? Uma sentença definida, mas Deus é que tem a última palavra. Então, se você recebeu uma notícia que humanamente a situação é impossível, Deus é especialista em causas impossíveis. Eita glória, ele é especialista mesmo, aleluia. Aí vem a terceira peça, né, Edson? Versículo 15, você pode ler, por gentileza? Calçai os pés com a pregação do Evangelho da Paz. Então aqui o Evangelho da Paz é o quê? É o calçado, são as botas. Calçai os pés. E esse Evangelho é a mensagem da reconciliação com Deus por meio de Cristo. Como calçado, o Evangelho nos dá estabilidade e prontidão para agir com coragem e anunciar a paz com Deus. Amém. Mesmo em meio à guerra espiritual, o cristão caminha com esperança, porque tem a paz que vem do Evangelho. Aqui é interessante a gente pontuar uma coisa de que as pessoas acham que quando a gente vai fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho, o diabo vai se levantar com bastante fúria. Sim, vai. Mas não esqueça de que quando você está fazendo isso, você está se equipando com uma peça da armadura. Então, pregar o Evangelho não lhe vai fazer e lhe tornar vulnerável. Muito pelo contrário. Vai estar lhe dando mais uma peça que é importante nessa batalha espiritual. Amém. Por isso que a gente não pode ter medo, vai evangelizar, aí o diabo vai agir. Não, peraí, vamos evangelizar. Estamos só o fato de sair para evangelizar, a gente já está botando as botas, que são extremamente importantes. Amém. Numa batalha, numa caminhada. Né? Imagine caminhar numa batalha sem as botas. Sim, ô pastor, até é importante abrir um parêntese nisso que o senhor está falando, que uma das coisas que às vezes eu tenho percebido, às vezes um movimento de esfriamento, até com relação com aqueles que estão afastados do Senhor, né? Muitas vezes eu percebo que não se prega muito, como antigamente, pelo menos no meu tempo mais jovem, eu ouvia muito isso. Eu via nós pararmos cultos para orar pelos perdidos, para orar pelas as pessoas que estivessem afastadas, tudo isso. Hoje eu não percebo muito esse movimento. Então, literalmente, talvez estejamos vivendo um esfriamento nesse sentido também, como se a gente não amasse mais os perdidos, como em algum momento a gente já orou por isso. Não sei se o senhor tem essa percepção também, mas eu estava meditando ontem com uma amiga e a gente ficou, caramba, mas é verdade, não existe mais alguns movimentos com os perdidos, né, de clamar por eles, de chorar, né, pelas pessoas que estão afastadas do Evangelho. Muitas vezes a gente está descendo a lenha, né, naqueles que estão afastados, ou estão, fulano agora está fazendo isso, aquilo, poxa, né, cadê a compaixão? Porque um dia nós também estivemos perdidos. Né? Perfeito. Falta lágrimas, né? Como você colocou. Sim. Isso me faz lembrar a história de Agostinho. Agostinho, ele tinha uma mãe que orava muito por ele. E ela derramava muitas lágrimas por ele.
ao ponto de uma vez conversar com um líder religioso e pedir para que esse líder fosse conversar com Agostinho. Agostinho era um homem muito inteligente, muito culto, um homem de uma capacidade extraordinária, mas muito ímpio mesmo, muito mundano. E esse líder religioso disse: olha, o seu filho não está preparado para conversar com ele, não. Ele tem uma vida muito distanciada de Deus. E ela chorou, implorou, e chorou tanto que aquele líder disse o seguinte: mulher, vá para casa. Uma mãe que derrama tantas lágrimas pelos seus filhos, esse filho jamais vai se perder. Pode ir para casa tranquilo. Então volta lágrimas mesmo, né? Vamos para a quarta peça, então? Vamos. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, Eita, agora aí é poderoso. com a qual podereis apagar. Olha isso. Podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a fé corresponde ao quê? Ao escudo. Agora, essa fé é uma confiança firme em Deus e em suas promessas. Comparada ao escudo, a fé protege contra os dardos inflamados do maligno, dúvidas, medos, tentações e acusações. A fé apaga esses ataques, pois repousa na fidelidade e no caráter de Deus. E aqui, Edson, me permita citar um pouco do sermão de Spurgeon, quando ele fala sobre o escudo da fé. E ele diz o seguinte: a primeira coisa é que a fé protege totalmente o cristão. Assim como um grande escudo, né? Tinha vários tipos de escudo, mas tinha um que era o tamanho do guerreiro, do soldado. Sim. E aquele protegia ele todo. Ele precisava das demais, mas veja a importância. Era um muro. Isso. Veja a importância da fé. Meu Deus. Né? Lembrando que a fé é fruto da palavra aplicada pelo Espírito Santo. É interessante que a fé protege todas as áreas da vida do cristão. A mente, o coração, Todo as o corpo, atitudes, né? os sentimentos, todo o corpo. Então, a primeira coisa que Spurgeon diz sobre a fé é que a fé protege. E sem ela é Sem a fé, nós não podemos impossible, agradar a Deus. impossível. É impossível agradar a Deus. A segunda coisa que Spurgeon coloca é que a fé recebe os golpes sem recuar. A fé é valente. A fé não se intimida. Ter fé não significa ausência de lutas, mas a capacidade de suportar os ataques e continuar firme. A fé é o escudo que se coloca na linha de frente, mesmo sabendo que poderá ser atingido. A fé não se esconde, não finge segurança, mas resiste ao ataque com coragem e verdade, vencendo pelo sangue de Jesus. Amém. A terceira lição que Spurgeon apresenta é que a fé precisa ser forte e genuína. O escudo frágil é inútil para uma batalha. A verdadeira fé forjada por Deus é baseada na palavra, centrada na obra de Cristo e operada pelo Espírito Santo. Olha a trindade aí. Não confia em si mesmo, nem em homens, mas exclusivamente em Jesus. Agora, a quarta lição que Spurgeon trata sobre a fé é que é preciosa. A fé deve ser usada com sabedoria. Não basta ter fé. É preciso saber usá-la. Há uma diferença muito grande em você ter fé e saber usar. Então, todo crente tem fé, né? Porque sem fé não existe vida espiritual. Mas nem todo crente sabe usar a fé como escudo, como uma peça da armadura de Deus. O cristão deve aprender a manejar a fé como um escudo. Olha. Aplicando as promessas, as doutrinas. Nós precisamos entender as doutrinas para combater as heresias
e também para nos defender contra os ataques satanás. Uma das doutrinas é a doutrina da imputação. Veja que coisa linda é a doutrina da imputação. As experiências, né, nossa experiência, nós passamos por Deus, com Deus. Quando Davi foi enfrentar o Golias, o que ele diz? Olha, eu estava cuidando das ovelhas, e um leão veio e eu matei. Então Deus me ajudou e eu venci o leão, o urso, ele vai me ajudar contra esse filisteu. Ou seja, a experiência que ele teve com Deus serviu como base para ele enfrentar um desafio maior, que foi o gigante. Então, as experiências da vida são importantes para o uso desse escudo da fé. E aí, veja só, esse escudo, nós precisamos aprender a usar a fé aplicando as promessas, as doutrinas e a experiência diante dos ataques de Satanás. A fé bem usada responde às acusações com a verdade da palavra de Deus e fortalece o coração e a mente. E aí a Spurgeon vai dizer o seguinte: há uma arte sagrada em manejar o escudo da fé. E a Spurgeon vai nos ensinar como usar o escudo da fé. Aí veja só o que ele diz. Cite as promessas de Deus contra os ataques de Satanás. Olha. Como é que você usa o escudo da fé? Usando a palavra. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o que ele fez? Palavra. Palavra. O diabo veio com distorção. Veio com distorção, veio com a palavra distorcida. Mas assim está escrito também. A palavra. Aí ele diz assim, contra a pobreza, diga, Deus promete, nunca te deixarei. Amém. Contra a queda, diga, aquele que começou a boa obra vai terminar, vai completá-la, vai aperfeiçoá-la. Contra a acusação da fraqueza, diga, minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Contra as acusações de pecado, diga, ele é poderoso para nos salvar. Amém. Contra a rejeição divina, ou seja, o diabo diz, olha, Deus te rejeitou, Deus não quer, está ligando mais com você, diga, Jesus disse, eu dou às minhas ovelhas a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. O diabo vem com uma palavra e aí a gente vai com a palavra. Vai com outra. Ou seja, é o treinamento, né? Aí tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer. O problema é que tem muito crente que não conhece a palavra. Não conhece as promessas. A palavra é libertadora. É pela palavra que o Espírito Santo gera fé. Amém. Deixa eu só contar uma experiência do início da minha caminhada cristã. Quando eu me converti, eu comecei a frequentar a igreja e tinha o culto de Santa Ceia. E no culto de Santa Ceia eu não era batizado, não podia participar. E eu ficava muito triste. Teve uma vez que eu fui conversar com o pastor e disse, olha, eu não vou vir mais para o culto de Santa Ceia, não. Eu disse, por quê? Porque eu não posso participar, nem parece que eu sou crente. Não, rapaz, é fácil. Então é só se batizar. Sim, e o que é que eu faço? Reunião do conselho. Que na igreja presbiteriana tem um conselho. E aí, tá certo, então eu vou lá para o conselho para eu ser batizado. Na véspera, conversando com o irmão que me levou para a igreja, eu perguntei para ele, ô Avaniel, o que é que vão me perguntar lá na reunião do conselho? Aí ele disse, olha, certamente vão lhe perguntar se você tem certeza da sua salvação. Você tem? Eu disse, não. Oxe, só quem sabe é Deus. Eu era novo convertido, não conhecia a palavra. Aí ele disse, mas Edson, a Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. Eu disse, então eu tenho, porque eu criei. Ou seja, faltava a mim o conhecimento da palavra. Mas no momento que a palavra foi proclamada, imediatamente o Espírito Santo gerou fé. E eu disse, eu tenho. E aí, de fato, lá na reunião do conselho, me perguntaram, você tem certeza da salvação? Eu disse, tenho. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. Porque a Bíblia me garante, né? A Bíblia me garante. Então, a fé, ela é fundamental. Nós precisamos saber usar a fé. Nós precisamos manejar bem a fé. Amém. Agora, veja só, meus queridos. Quando o inimigo disser, você está sozinho,
Ninguém se importa com você. Você já ouviu essa vozinha alguma Sim. vez, não é? Agora, isso não é Spurgeon, não. Isso aqui já sou eu, entendeu? Eu peguei aqui o embalo de A entrada. Spurgeon, já praticando aqui Sim. o ensinamento dele, já treinando aqui Para outras áreas, né? o exercício da fé, o escudo da fé. Quando o inimigo disser, você está sozinho, ninguém se importa com você, diga, o Senhor mesmo disse, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando o inimigo disser, você não vai suportar essa dor, essa luta é grande demais para você, diga, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o inimigo disser, você fracassou e nunca será restaurado, diga, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, 1 João 9. Quando o inimigo disser, você perdeu tudo, não há mais esperança, cite Jeremias 29, 11. Porque eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Quando o inimigo disser, você está cercado de inimigos, não há saída, cita o Salmo 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. atingido. Então, a grande lição não é suficiente ter fé. Tem que saber usar a fé. Tem que saber usar a fé. E a quinta lição que Spurgeon diz, que a fé é nossa honra e glória em Cristo. Assim como o escudo do guerreiro trazia o brasão da sua casa, a fé do cristão, o seu escudo, carrega a cruz de Cristo. Veja que coisa maravilhosa, porque aquelas famílias dos senhores que tinham o exército próprio que levava para a batalha, né, no escudo tinha um brasão. Às vezes era uma águia, um leão, um tigre e assim por diante. E o brasão distinguia aquele guerreiro pertencente àquela família. E aí vem uma coisa tão linda. O brasão dos filhos de Deus é a cruz de Cristo. Eita. Agora essa frase é minha. O brasão dos filhos de Deus, ou seja, o escudo que nós erguemos, que é a fé, o brasão é a cruz de Cristo. Mas aí Spurgeon, voltando para ele diz, mesmo marcada pelas batalhas, a fé é vitoriosa. No céu, o escudo da fé será um testemunho eterno das lutas vencidas e da fidelidade de Deus em cada combate. E aí, você quer continuar ou a gente deixa para a segunda parte? Vamos lá, eu acho que a segunda parte vai ficar no próximo episódio. Inclusive, pastor, o que é que nós vamos falar no próximo episódio? Diga aí. Nós temos ainda uma peça, né? Aliás, mais duas peças. Mais duas peças, né? A quinta peça, que é o capacete, e a sexta peça, que é a espada. E aí depois a gente entra na quarta lição. E aí entra a oração. Eita. Você ter armadura é importante. Mas tem que orar. Você ter a armadura e não ter a vida de oração, você vai estar sendo bombardeado completamente. E não vai estar eliminando a ação do inimigo. Como espartano, nós nascemos guerreiros, é nosso destino ser bombardeado e é o nosso destino, o nosso dever bombardear. É verdade, né? A gente se defende, mas ataca também, né? Tem que saquear o inferno. Perfeito. Então, irmãos, fizemos aqui a primeira parte, né, do capítulo 6, aí a partir do versículo 10, onde fala da armadura de Deus. Nós sabemos que é uma passagem muito conhecida e é passagem de guerra espiritual mesmo, que nós precisamos ter essa consciência. E aí, no próximo episódio, a gente vai falar sobre mais essas duas peças e vamos adentrar ali também sobre a oração.
Perfeito, pastor? Amém, amém. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só na expectativa de estarmos dando continuidade, esperando em Deus que a palavra venha a ser gerada pelo Espírito Santo no nosso coração, para que a gente vença esses ataques. O inimigo é perverso, mas Deus é gracioso, bom e poderoso. Eita, glória. Irmãos, então estamos finalizando o nosso primeiro episódio aqui dessa passagem de Efésios, capítulo 6. E aí no próximo episódio vamos falar mais um pouco sobre essas duas armaduras e também sobre oração, tá bom? Acredito que já passamos mais de 1h30, não foi, Ju, de episódio? Já estamos aí 1h40 já de episódio. Então, para não ficar tão longo, voltaremos, né, com o próximo episódio aí e trazendo luz, trazendo palavra que penetra aí, ó, faz divisa da alma e do espírito. E é disso aqui que a gente precisa, viu? Leitura de palavras, jejum, né, pastor? Que hoje em dia é outra coisa que os crentes correm. Esquecidos. Como também o voto, né? Porque o que é o reforço da oração é o jejum. E o que é o reforço do repouso? O voto. Eita, anota esses pontos aí, viu, pastor? Anota esses pontos aí pro próximo episódio. Ana orou que só jejuou, mas só quando ela fez o voto a Deus, aí Deus. Eita, olha aí, olha que revelação tremenda. Vamos destrinchar isso aí no próximo episódio, coisa linda. Então, é isso, irmãos. Vamos nos colocar na brecha, fazendo as disciplinas espirituais e certamente estaremos firmes e vencendo o inimigo que quer destruir a nossa alma, nos afastar do Senhor e nos levar para a condenação eterna, né? Que Deus me defenderá, viu? Vamos vigiar que eu quero morar no céu, pastor, eu quero morar no céu. E vamos. Eita glória! Irmãos, Deus abençoe vocês. Vamos continuar firmes, ó, ligados na videira verdadeira que é Cristo. Nele somos nutridos através da sua palavra. Que o Senhor te abençoe. Não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilha aí esse primeiro episódio, joga aí no grupo da tua igreja, manda para tua mãe, para o teu pai, para um amigo, para que possam estudar juntamente conosco a palavra de Deus. E quero saber de vocês também. Gostaram desse novo formato, trazermos estudos, trazermos profundidade sobre as escrituras? Deixem aqui também nos comentários, quero saber o feedback de vocês. E é isso, Deus abençoe vocês, até o próximo episódio, como vocês já sabem, até la vista.